Bom dia! Nossa quarta-feira, né? O nosso encontro marcado. Como vocês estão? Como está sendo a adaptação ao novo horário? Pois é, chegamos ao segundo semestre, ainda com as nossas aulas remotas, mas com muita garra. Porque agora, com esta mudança, vocês terão mais oportunidade de aprender. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós teremos o nosso componente curricular de história. Nós já tivemos uma aula maravilhosa com a tia Jaque, português, né? Já fazendo a complementação do conteúdo da carta, né? Vocês aprenderam como redigir, como é a estrutura da carta. E agora nós vamos dar continuidade com o conteúdo de história. Hoje um conteúdo novo, mas que ainda fala um pouquinho dos escravos. Mas aos poucos a gente vai vendo que nós vamos estar cada dia mudando e avançando para os dias atuais. O nosso capítulo hoje é o capítulo 8, Outros Trabalhadores Livres no Campo. Então eu gostaria de pedir a todos os nossos alunos que pegassem o seu PNLD de História e abrisse este material na página 80, onde nós vamos estar trabalhando hoje. A página 80, a página 81 e a página 82. Hoje também nós temos uma curiosidade no nosso conteúdo. Já vou falar para vocês. Nós já puxando-se um pouquinho do fio da meada, a gente viu que os escravos, primeiro eles tiveram um período de muito sacrifício, muita dor, né? O abandono das suas casas, aquele navio negreiro, os trabalhos primeiro no pau-brasil, depois a implementação dos engenhos, depois ampliou um pouquinho com as minas, onde foi considerado o trabalho mais penoso dos escravos, né? E agora, ao longo desses anos, esses escravos, aos poucos, uns foram fugindo e outros foram ganhando liberdade. Então, nós vamos falar um pouquinho desta ocupação desses trabalhadores. Mesmo com a chegada do ouro, o açúcar não ficou para trás. Ele sempre teve o seu espaço de mercado. Até porque o açúcar, ele é um produto muito valorizado na Europa. Vocês lembram quando a gente estava estudando que o açúcar é um produto muito valorizado na Europa? É tanto que quando os holandeses invadiram aqui o Brasil, nas nossas últimas aulas, a gente viu que os holandeses também queriam ter acesso a essa produção de açúcar, porque era um produto rentável, era um produto que deixava lucros para a coroa. Os holandeses, depois de longos anos que eles foram expulsos do Brasil, eles não deixaram de cultivar esta atividade econômica. Eles cultivaram o açúcar lá na Holanda, viu? Então, hoje nós vamos falar do carro de boi. Alguém de vocês já ouviu falar de carro de boi? Já ou não? Eu escutei muito falar de carro de boi. Os meus pais sempre contam, né, que lá nos tempos, no início, quando eles estavam começando a vida, os avós deles tinham os grandes carros de boi, as rodas de madeira, onde iam para Tianguá trazer fumo, trazer açúcar, trazer rapadura. Eu queria também que você fizesse essa curiosidade com o seu pai, com a sua mãe, com o seu professor particular. Você já ouviu falar de carro de boi? Você chegou a conhecer um carro de boi? A tia Aninha, mesmo os pais delas contando as histórias dos carros de boi, a tia Aninha nunca teve acesso a um carro de boi nas nossas terras, lá onde os meus pais cultivavam. Mas em uma das viagens que eu fiz, quando eu estive em Goiás, visitando o santuário, eu tive a oportunidade de conhecer um carro de boi.
ainda todo estruturado com as rodas de madeira. E ao longo do texto nós vamos ver que essas rodas de madeira, elas têm todo um prazer bem peculiar, porque através dos barulhos das rodas, eles de longe já poderiam perceber que os carros de boi estavam chegando, estava trazendo alguma coisa. E lá nos engenhos também não foi diferente. Os carros de boi, eles foram usados para transportar o açúcar nos engenhos. E como a atividade era crescente, o açúcar muito valorizado, eles tinham também que trabalhar com o cultivo. Então eles pegavam o gado e começavam a trabalhar com esse carro de boi. Agora eu já conversei um pouquinho, já deu tempo você pegar o seu PNLD de História. Agora eu gostaria de fazer com você a leitura dessa página, onde dá abertura o nosso capítulo. E também nós vamos fazer a sequência das demais. Então, qual é o nosso capítulo? O nosso capítulo hoje é Outros Trabalhadores Livres no Campo. Abriu o seu livro? Vamos fazer uma leitura coletiva? Olha, meus amores, mesmo à distância, vocês têm que estar fazendo as leituras, trabalhando a coordenação, vendo a questão da pausa da vírgula, uma pausa maior de um parágrafo para o outro, fazendo as indagações, as exclamações, fazendo a entonação da leitura. Então, vamos iniciar aqui na página 80. A Tianinha já está aqui, ó, com o PNLD dela já aberto na página 80, né? Já deu tempo também vocês abrirem. E agora nós vamos fazer uma leitura coletiva. Vamos ver aqui. Outros trabalhadores livres no campo, capítulo 8. Você já viu um carro de boi? A Tianinha já até falou um pouquinho sobre ele, né? Em alguns municípios do Brasil, como Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais, há um desfile de carro de boi que acontece anualmente em 13 de junho. Vocês lembram o que essa data nos reporta? Também, né, dia de Santo Antônio. Hoje, esse meio de transporte é pouco usado, mas houve um tempo em que era comum ouvir o som da roda de madeira estalando, gemendo, cantando, usando a força dos bovinos, e os carros serviam para transportar cargas como cana-de-açúcar nos engenhos. Esse aí foi apenas, né, um dos exemplos que esses carros eram utilizados. Mas com o passar do tempo, antes de aparecer, né, as nossas carroças, os carros de boi, eles transportavam qualquer mercadoria. Agora a pergunta: e de onde surgiu o gado, o rebanho bovino? Vamos descobrir. Será que o boi, a vaca, eram animais brasileiros? O que é que vocês acham? Alguém tem uma pista? Sabe me dizer de onde o gado surgiu? Então nós vamos ver, ou de onde ele veio, que hoje a gente sabe que o gado, ele é um animal que foi adaptável e que se dá muito bem aqui nas nossas terras, né? Nas nossas produções, na contribuição do leite, do couro, da carne, não é? Então vamos lá. Vamos para a página agora 81, para a gente descobrir o trabalho nas fazendas de gado. Vai começar esse texto com uma curiosidade. Vamos ler? Você sabia que quando os portugueses aqui chegaram, não tinham bois nem vacas? Foram eles que trouxeram estes animais para o Brasil. Então, gente, descobriram aí quem foi as pessoas que trouxeram o boi, a vaca para o nosso Brasil?
Justamente, foram os portugueses. Foi eles, né, que nas suas embarcações viram a necessidade de ter também aqui esse animal para contribuir no trabalho, para facilitar o trabalho nos engenhos, fazendo com que eles, né, amparado com os carros de boi, pudessem transportar com mais rapidez, com mais agilidade, a cana lá do canavial até chegar nos engenhos. Mas vamos continuar a leitura. Inicialmente, o gado foi criado nos próprios engenhos, no litoral. Os bovinos eram utilizados para mover as moendas, transportar a cana, puxar o arado. Alguém já ouviu também um gado puxando o arado? Esse aqui eu conheci, né? Onde o boi, ele é amarrado a um implemento agrícola, né? Uns dentes que a proporção que o boi vai andando, ele vai afofando a terra. Então aí chama de arado puxado a boi. Além disso, qual é também a outra contribuição? A carne e o leite complementavam a alimentação. Com o couro eram confeccionados arreios, roupas, calçados, chapéus e muitos outros objetos. Devido à expansão da produção açucareira e como o solo era bem cultivo, né, próprio ao cultivo, se localizava próximo ao litoral ou no litoral. A criação de gado, ela foi deslocada para o interior e iniciou-se a chamada ocupação do sertão. Cada vez que ia se expandindo, que ia adentrando mais as matas, eles iam fazendo esse trabalho mais próximo do sertão. E o que é o sertão? Alguém sabe me dizer o que é o sertão? Embora essa palavra seja tão conhecida no nosso meio, mas vamos ver o que é sertão. O sertão é uma região pouco povoada do interior e afastada dos centros urbanos. Continuando aqui ainda com o nosso PNLD, a criação de gado exigia poucos trabalhadores. Olha quem era necessário: o vaqueiro e alguns auxiliares. Entre eles, predominavam os trabalhadores livres, mas havia também alguns africanos. Foi o que eu falei, lembram no início? Que mesmo a gente esquecendo um pouquinho os africanos, sempre eles vão estar presentes nos trabalhos, nos engenhos, embora muitos nesse tempo já livres. Agora, você vai também estar fazendo a leitura aí da página 82. Vamos acompanhar a página 82? Os caminhos do gado na colônia. Foi a partir das áreas canavieiras na Bahia e de Pernambuco que a pecuária se estendeu para o sertão. O gado era criado solto e alimentava-se de pastagens naturais. Os caminhos do gado na colônia. Foi a partir das áreas canavieiras da Bahia e de Pernambuco que a pecuária se estendeu para o sertão. O gado era criado solto e alimentava-se das pastagens naturais. Na Bahia, a criação do gado acompanhou o curso do rio São Francisco. Como os currais se localizavam às margens do rio, ele ficou conhecido como o Rio dos Currais. Vamos aí, esse bizuzinho, a gente aprender. Esse nome do rio foi dado por conta desses currais que ficavam próximo às margens do rio São Francisco. Então, ele ficou batizado como o Rio dos Currais. Em Pernambuco, no litoral para o interior, o gado seguia em direção ao rio Paraíba e os currais se estenderam até a região do atual estado do Piauí. Com o avanço da pecuária, vilas e povoados
começaram a se formar no interior do Brasil. Agora vocês terão aí abaixo uma imagem onde mostra um mapa no Brasil, né? Os caminhos do gado no século XVII. Vocês poderão ver que onde tem uma cor rosa, deixa eu mostrar aqui para vocês, ver se dá para ver. Dá para ver legal. Então, vocês podem ver que aqui nesta cor rosa foi o caminho, né, que o gado ele adentrou aos sertões, saindo aqui próximo aos rios, que foi onde se deu o nome do Rio dos Currais, e adentrando para os sertões, tanto aqui com Bahia e Pernambuco, né? E aí fizeram o percurso do Rio Paraíba. Então agora, como a gente já terminou de fazer a leitura das páginas 80, 81 e 82, agora é hora de exercitarmos o que aprendeu. Com esse novo semestre, nós vamos ter um diferencial. Nós vamos estar, depois, em outro momento, sempre fazendo um feedback para a gente começar o próximo assunto e tentando também fazer uma ligeira correção das atividades. Mas para hoje, o que é que nós temos como exercício? Além do exercício da tia Jaque, né, que eu sei que são muitos os exercícios, nós também vamos ter agora os nossos exercícios. Você vai pegar o seu PNLD de História, vai estar resolvendo os exercícios 1, 2 e 3 das páginas 81 e 81 e 82. Já na página 80, você apenas vai fazer uma leitura e vai responder oralmente. No seu caderno, você vai estar colocando o cabeçalho, o tema da aula, exercitando o seu nome completo e colocando o componente curricular de História. E vai fazer a escrita, né, dos questionamentos e após você vai estar voltando para o seu PNLD, vai fazer uma segunda leitura, porque eu fiz uma leitura rápida, né, uma leitura breve, e depois você vai calmamente respondendo pergunta a pergunta. Vamos ver aqui. A primeira pergunta é: qual o meio de transporte utilizado no Brasil colonial que servia para transportar carga como cana-de-açúcar nos engenhos? Esse é fácil, né? Questão 2. Antes da colonização do Brasil, não havia nem vacas e nem boi no nosso país. Quem trouxe os primeiros gados para o Brasil? Essa também é bem fácil. A terceira. Para que os gados eram usados nos engenhos de cana-de-açúcar? Segundo o texto, por que a criação de gado ela foi deslocada para o interior do sertão? A quinta. Por que o Rio São Francisco foi chamado de Rio dos Currais? E a última. No mapa, na observação do mapa da página 82, mostra os caminhos do gado no século XVII. Em quais rios foram construídos currais de gado? Então, com base nesse questionamento, com o seu PNLD em mão, você vai estar fazendo a resolução da atividade do exercício 1, 2 e 3 no livro e desse questionamento de 1 a 6 no seu caderninho, fazendo a pesquisa no nosso PNLD de História. Então, a todos, bons estudos. Eu acredito que a cada dia vocês estejam exercitando mais, aprendendo mais e num ambiente, né, familiar, até que essa pandemia finalize, né, que chegue essa vacina e que a gente possa voltar ao convívio normal escolar. Então, beijinhos a todos, bons estudos e até nosso próximo encontro.